Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast. Bem-vindos! Equilíbrio, maturidade e integridade. E aqui você vai, junto com a gente, aprender a desenvolver esses 3 aspectos para viver uma vida plena. E, gente, hoje nós temos um episódio muito especial, porque ele é o episódio especial de Dia dos Namorados! E nós estamos com um casal que, na nossa opinião e na opinião de muitas pessoas, é referência nesse assunto de relacionamento, de casamento. E é uma honra pra gente receber vocês aqui, Mayra e Geraldo Tenedini. Que bacana, que bacana. Meu nome é Geraldo da Mayra. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, gente. Que honra estar aqui. Eu sou a Mayra do Geraldo. Ai, que lindo! Que lindo! Muito Vocês já fofo. sentiram o clima aqui, né? Então, gente, se você tá namorando, tá noivo, é casado, recém-casado, casado há mais de 50 anos e é solteiro, você fica aqui que com certeza você vai aprender muito, vai pegar princípios, né, fundamentos para ter um relacionamento saudável, sólido. E a gente vai aprender muito com a história deles, as práticas, as vivências. Então, se você está vendo no YouTube, já se inscreve, curte aqui esse vídeo. E se você está ouvindo no Spotify também, já segue a gente aqui, que vai nos ajudar bastante. Então, nós estamos muito felizes mesmo. Muito Obrigado. honradas de ter vocês Gratidão. aqui com a Gratidão. gente. Bom, então eu já vou começar fazendo a pergunta que todo mundo quer saber. Contem pra gente um pouquinho da história de amor de vocês. Como que vocês se conheceram? E assim, o que chamou a atenção um no outro? Uau! Quem começa? Pode ser, cara. Pode ser, porque... Quem gosta mais de falar a história de vocês? Sim, Quem é mais romântico, né? É. Acho que é eu. Pode ser, cara. Acho que... Bom, a gente se conheceu... a maneira que a gente se conheceu foi, assim, bem diferente, né? Bem diferente. Os dois haviam terminado um relacionamento. Olha Nós só. dois. Aham. E aí a gente se conheceu e foi a maneira que eu conheci ele. Ele estava lá na Igreja Aliança Bíblica, né? E ele estava falando do testemunho dele, de uma experiência de fé com ele, com Jesus, né? E o que me chamou a atenção nele foi o que eu sempre procurei. Eu preciso encontrar um rapaz que tema a Deus, que o temor a Deus seja o princípio de vida dele. E até lindo. então eu estava muito, né? Eu ia conhecendo pessoas, mas assim, que alguém que disse, poxa, esse cara teme a Deus, foi a primeira vez. Aí, quando eu olhei para ele assim, ele estava testemunhando e eu, esse cara teme a Deus. É diferenciado. É esse cara. diferenciado. E eu, assembleiana, né? Acho que tem muita gente que vai se identificar aqui, porque eu estou falando bem assembleiana, Bem. vestimenta total, roupa social, sapato de salto. Ele não deu a mínima para mim. Bah. Eu sempre de jeans, de camiseta, e eu já mais ou menos sabia o estilo dela, né? Sim. Tinha que ser o cara engravatadinho, calcinha social, sapatinho impecável. Eu era totalmente o oposto. Totalmente o oposto. Olha só. E então, nesse dia, terminando a reunião, que ele deu testemunho e tal, que foi muito legal, os jovens ficavam lá, depois tinha aquele bate-papo com os jovens, e a gente Que jogava. tinha a cantina, né? Tinha a cantina, descia lá embaixo, lá tinham os lanches e tal, né? E tinha pebolim. Então, tu foi visitar fla-flu. aquele dia a igreja Visitar. dele. Isso. Foi visitar. A igreja dele. Tá. Isso aí. E então a gente ficou por ali. Eu estendi a mão, cumprimentei ele e disse assim: bah, eu me emocionei com o teu testemunho. Aham. E pronto, né? Ele já deu uma seguradinha na minha mão. E assim, ó, nada a ver, gente. Nada a ver, assim, sabe? Tava ali, eu disse, tu não quer tomar uma coca comigo? Tomar uma coca. Foi bem assim. Legal. Assim, Não, mas foi naquele momento ali. tu Foi já- naquele momento ali. Foi assim, tu não quer tomar uma coquinha comigo e tal? O que te Aceito. chamou a atenção nela? Assim, que eu vou dizer pra vocês, assim, em princípio... Eu sei lá, porque foi crescendo depois. Porque eu acho que o nosso relacionamento partiu depois dali.
Entendeu? Porque a minha cabeça não estava assim pensando, porque como ela falou, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, já fazia algum tempo mesmo, eu disse, não chega, acho que a esposa que eu vou escolher vai ser de verdade, tá? Vai ser de verdade, eu vou entrar num relacionamento para casar mesmo, tipo assim, né? E eu estava assim, bem desfocado disso, mas naquela situação que eu disse assim, quer tomar um refrigerante comigo? Quer tomar uma coquinha comigo? Ela disse, eu aceito. A partir dali, eu acho que foi, né? Mas assim, gente, foi sem assim, algo assim... Sim, Foi algo muito puro, muito puro. bem Acho que genuíno, você assim. colocou a palavra certa, muito puro, Foi. né? Que lindo, gente. E aí, posso te levar para casa? Porque era 7 quadras da Aliança Bíblica até onde ela morava, que era uma república de meninas. Olha só. E ela morava com 7 meninas, né? 7 mulheres. 7 mulheres. Minhas amigas. Que legal, gente. E a gente, então, como eu te falei, sabe? Foi uma coisa tão espontânea, tão natural, assim. A gente, antes de tudo, a gente foi super amigos. Super amigos. Exatamente. Daí E aí não tinha aquele foco assim, ele é meu namorado, ou a gente está namorando. Não tinha isso, não passava, sei lá, parece que era bem natural ao ponto de que nenhum dos dois imaginavam isso. Depois ele me contou, não, mas eu já imaginava. a gente passeava, a gente saía, a gente se divertia e fazia tudo junto, mas nós era amigos. Bem amigos. Vocês Bem desenvolveram amigos, essa tudo. amizade antes de realmente entrar no relacionamento. Antes de entrar no Legal. relacionamento. Foi assim, muito legal, não tinha nem envolvimento físico, nada. E aí foi numa festa de primavera, mais ou menos a gente levou esse relacionamento de 3 a 4 meses, assim. Fazia tudo junto. E foi numa festa da primavera, daí ela não sabia disso. Daí eu cheguei e disse assim, levei ela para casa, lá na República, das meninas assim, quer namorar comigo? Daí foi ali que a gente começou o namoro. Aí todo mundo fica assim, mas eu já sabia que vocês já estavam namorando. Mas a gente então decidiu, juntos, né? daí tudo assim, junto. publicamente, andar de mão dada e tal, e tudo mais. Aí Que foi show. ali que começou o nosso namoro. E eu acho que isso é um dos primeiros princípios, né, que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, né? Eu e Samuel, a gente fala isso bastante para os adolescentes, né, que estão no início dessa paixão de se gostar, assim. Será que eu já namoro? Aí a gente sempre fala, desenvolve bem uma amizade, conhece bem a pessoa, porque depois que tu entrar no relacionamento, tu já vai ser tão parceiro, tão amigo dessa pessoa, que tu vai desenvolver os aspectos amorosos, os românticos, né? Isso. Então, eu acredito que isso é um princípio bem importante, né? Todo bom relacionamento, né, em geral, começa com uma boa amizade, né? É verdade, bem É isso aí. legal. E contem pra gente, assim, qual que foi o momento mais marcante, assim, que vocês lembram, mais marcante do relacionamento de vocês? Namorados? Olha, eu acho Casados. 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 O nascimento da Pri daí, né? Acho que a Priscila foi assim. Acho que a Priscila nos deu uma maturidade tão grande, né? os filhos. Que a gente mudou de fase, né? Então a gente casou, veio a Priscila. Foi uma época bem puxada para nós, muito. Imagina, eu com 26 anos, nem sequer uma profissão tinha, gente. Ó, fica a dica, ó. Então, assim, para quem é solteiro e tal, primeira coisa, uma profissão. Não passa por aquilo que eu passei, no caso. Eu como provedor da casa, né? Então, assim, primeiro, uma profissão. Aí, depois, assim, ter uma estabilidade financeira. Então, procura um namoro, né? Um relacionamento e tal. Vê a pessoa, né? Desenha a pessoa que você quer. É uma morena, é uma loira, uma ruiva. Desenha a pessoa e pede para Deus, né? Que Deus me deu uma pessoa maravilhosa. Né? Deus me deu, assim, ó, exatamente uma pessoa que eu queria mesmo. Que lindo, gente. Não Muito perfeita, né? Mas era perfeita. Tinha uma listinha também? Olha, aquilo que eu falei Fora o para temor a Deus, né? Isso aí. Eu vim de uma família muito disfuncional. Então, aí a gente tinha muitos traumas e era um tempo de muita cobrança, onde eu me criei assim, não que eu não aprendi a palavra, tá? Eu aprendi muita palavra, mas era muita
muita coisa desfocado da palavra que nos deixava muito escravos. E mais também os traumas de infância, né? De adolescência. Então, eu não tinha o que todas as minhas amigas falavam que queria casar, e eu dizia, eu não quero casar, não vou casar, não. Então, eu não tinha uma referência de casamento, né? Que foi, claro que isso foi difícil para quem casa, é difícil ter esse pensamento de não ser curada. Eu fui curada depois, no processo do casamento. Então, eu fui para um casamento não estando totalmente curada. Que isso levou mais tempo para alinhar a nossa vida com Jesus, né? Então, o que eu digo para ti assim, eu não queria o casamento, né? E eu dizia para ele, cara, a gente tá junto, é legal tá junto, mas assim, Geraldo, tá legal assim. A gente casar já é demais. Casar já é demais. E eu falava, né, amor? Então, assim, eu vejo tudo um caminho de Deus, que eu falo, né? Eu falo sempre que Deus, ele tipo assim, Mayra, tu não acredita? Pois então eu vou te mostrar que funciona. Um casamento funciona, né? Com a base da... E como eu vim de uma família italiana, essa coisa família, na minha cabeça eu tinha assim, não, o meu objetivo é sustentar a Priscila e a Mayra. Então eu tinha esse foco na minha mente que jamais eu ia abandonar elas. E isso ficou no meu coração, tanto até, né, que a Mayra, se tu acha que não dá, tu não é obrigado a ficar comigo, essa coisa assim, pintou tudo, né, veio à tona tudo, né. E eu disse assim, não, eu acho que tu não me conhece, eu vou cuidar de vocês, né, Porque todo o nosso relacionamento, Beli e Rebeca, ele foi assim, ó, como nós entramos para um relacionamento de casados, e eu com traumas superior ao Geraldo, muito superior. E o Geraldo, ele tinha todos os hábitos a mãe dele fazia tudo para eles. Matriarcal. A só minha para te ter uma família é ideia. matriarcal. Só uma ideia, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. 28 anos, ele trabalhava, ele e todos os irmãos. E o salário era entregue para a mãe administrar. 28. Não. 28? 28. Mas nessa idade. E aí foi quando a gente casou, né? Agora tu imagina isso levado para um casamento. Muito difícil. E daí a responsabilidade ficava toda com a Mayra. Aí, a minha identidade masculina não estava formada, mesmo com 28 anos. E aí eu deixava as responsabilidades tudo para a Mayra, que criou um fardo para a cabeça dela, né? Um fardo literal, né? Um fardo de tarefas, um fardo de administrar, um fardo de cuidar da casa, de cuidar da Priscila, e mais a agenda ali equilibrada. E como que foi esse processo de ajuste, assim, até que vocês chegassem num lugar de paz, de não, agora de aqui pra frente o relacionamento eu tô mais curada, tô conseguindo levar com mais leveza, ele também encontrou um papel masculino para que o lar fluísse melhor. Até chegar lá, Rebeca, você sabe a palavra diz assim, ó, que a gente é uma só carne, né? As unhas dela na Das carne. unhas da Mayra na carne dele. Não, foi bem difícil. Então... A gente literalmente brigava, a gente literalmente, assim, levava as coisas assim, ó, tá, mas como assim que tu não fez isso? Como assim? E aí a gente entrava no conflito o tempo todo, né? Eu queria ser cuidada, mas eu cuidava. Eu cuidava dessa área administrativa, né? Que era um peso para mim. É que, na verdade, eu não tinha esse conhecimento, né? E a gente atirava para tudo quanto é lado. Aqui vai dar certo? Talvez aqui dá certo? Se eu fazer isso, dá certo? E era tudo paliativo. Tudo não tinha uma consistência. Então, aí, depois que a gente entrou para a Igreja Batista, né? Isso, fomos muito bem acolhidos e tal, né? Aí que a gente começou a ter um crescimento. Não que as outras igrejas não tenham, eu acredito que todas as igrejas têm, mas o que acontece? Quando você está assim, pré-determinado, poxa vida, eu tenho que consertar isso e tenho foco naquele ensino e você pratica, aí que vem a mudança. Aí que vem a mudança. Então,
quando que a gente fez Os Casados para Sempre, que me deu uma direção muito clara do que era o casamento, Uau. e daí que eu comecei a olhar, espera aí, se meu casamento está assim, e eu começar a botar em prática a palavra de Deus na minha vida, que eu tive esse discernimento muito claro. Não é a Mari que tem que mudar, é eu que tinha que mudar. Exato. E aí esse foi a chave que virou na minha vida. É eu que tenho que mudar. E aí eu comecei a exercitar a fé em mim, né? Usando todos aqueles princípios, aqueles lá que fala lá que o amor, a bondade, o fruto do Espírito Santo. Todos os frutos. Comecei E entra a aí outra coisa que foi muito interessante que aconteceu com nós. Lembra que eu falei dos traumas, né? Então, eu não acreditava no casamento, certo? Aí começou um processo extraordinário, que eu digo que foi o milagre de Deus no nosso casamento e na minha vida pessoal. Porque aí, o que aconteceu? O Geraldo começou a me amar como Cristo a igreja, imperfeita. Porque, a gente ministra casado para sempre, mas nós somos os improváveis, tá? Sabe aquela frase, os improváveis? Seria nós, eu e ele, para estar hoje diante de um casamento, falando sobre casamento. Porque realmente, se eu tivesse tempo aqui para falar para vocês de todos os itens que nós tivemos que aprender assim, ali, claro, a gente sabe hoje o quanto Deus foi fiel. Mas, gente, foi muito difícil. Por isso que a gente está pensando em fazer o curso para noivos e aconselhar também os noivos a entrarem num processo de casamento com mais maturidade, com mais segurança. Gente, desemprego, gravidez, tudo isso. Desemprego de receber cesta básica. Eu não desejo isso para ninguém. Eu queria ajudar as pessoas a nunca passarem por isso. E aí vem o Geraldo, com tudo que Jesus mostrou para ele, a maturidade que ele teve na vida, que ele disse, eu vou decidir, eu vou fazer isso, né? Aí ele demonstrou para mim o amor de Jesus, me amando. Aí eu comecei a entender, caramba, eu não preciso ser perfeita para Jesus me amar. Se esse cara está me amando com todos os meus defeitos, peraí, esse amor funciona mesmo. Aí, Beli, aí a admiração ela fica completamente diferente, né? Tu não já vê mais a pessoa com defeito. Porque eu olhava para ele com os defeitos e eles eram salientados porque eu só tinha defeito. Eu salientava os defeitos dele, né? E essa mudança dele também incentivou a tua mudança, esse desejo de querer ser uma esposa melhor, de querer corresponder a esse amor, né? Então, a mudança do outro, né, influenciou na tua mudança, né? Esses ajustes. Perfeito, desculpe. Como diz a palavra de Deus, começou a criar brasas vivas na cabeça da minha esposa. Que lindo As isso. brasas vivas, né? Então, que a Bíblia fala. Não é criar, a palavra muito fala, criar brasa viva naquele fulano porque eu estou fazendo bem. Mas começou a criar brasas vivas na minha esposa. Assim, peraí. Ele está vindo conversar comigo, mesmo eu tendo errado com ele. Mesmo eu ter feito tal coisa com ele. E eu chegava lá, não, gato, é assim, papapá, ia lá com carinho, com amor. Isso começou a criar brasas vivas. E isso começou a ter a mudança na vida dela, né? Então, quem dera fosse, né? Jesus Cristo, né? Fez isso, né? Amou, né? Amou a igreja, tanto que se entregou por ela. Assim, eu vou me entregar para essa mulher. Vou me entregar por ela. Né? Vou ser o Cristo na vida dela. E isso, gente, funciona, né? Quando a pessoa, né, tem um bom senso e a inteligência, né, de poder, né, reconhecer isso. Porque, assim, a palavra de Deus fala assim que você planta semente. Tá? Então, eu comecei a plantar semente na vida da Maia. E a semente leva um certo tempo. E eu tenho que esperar amadurecer. Quando amadurece, né, e ela cresce e começa a dar os frutos, e aí, quando vem o fruto, você tem que colher esse fruto. O que é colher esse fruto? Quando a pessoa reconhece que ela fez algo bom, você... Naquela área que ela sempre foi errada,
e ela melhora, então você chega e elogia. Olha, você melhorou muito nessa área. Você não está mais agindo assim, porque aquele fruto, aquela semente cresceu exatamente naquela área que aquela pessoa tinha que ser mudada. Então está na hora de colher esse fruto. Você elogia essa pessoa. Então você está colhendo esse fruto. Porque também o elogio era verdadeiro, porque tu também sente, né? Que mudou. Aí, porque o que é o difícil, Beli? Rebeca, é assim, o ferido fere, né? Então, assim, uma adolescência de feridas profundas, tu entra num relacionamento sem resolver isso, tu vai ferir o outro. Porque o convívio, tu tá muito próximo daquela pessoa na família. Por isso que nós sempre falamos assim, um casamento restaurado, um casamento feliz, é igrejas muito forte. Porque a vida real tua é lá com teu marido, não é? Vocês dois têm uma vida real, é quem vocês são, sem esconder nada um do outro. Então, quando a Mayra foi curada e restaurada, o que acontece? Ela passa a ter um lar feliz, um lar que flui a presença de Deus. Funcional, né? Funcional. E isso faz toda a diferença, porque o Geraldo passou a me amar, eu passei a ver este amor que constrange, o amor constrange. O amor de Jesus constrange, o amor do marido pela esposa constrange e vice-versa. O meu amor por ele constrange. Hoje amar ele é super fácil. Assim como ele me amar também é fácil. Porque Deus trabalhou de dentro para fora. E tem que falam, né, que o desejo, o anseio da mulher é ser amada e cuidada. E o do homem é ser respeitado, né? Perfeito. Então, quando tu começou a ser amada, ficou mais fácil tu respeitá-lo. Claro. Né? E o homem, ele deseja esse respeito, essa honra, né? Então, acredito que virou uma... Com certeza. As coisas começam a fluir. Exatamente. Começa a fluir. Eu achei lindo que vocês falaram que Deus restaurou vocês, cada um no individual. Porque às vezes as pessoas que estão com um relacionamento ferido, elas querem restaurar o relacionamento. Eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro faça por mim. E é tudo ele que tem que fazer. Mas Deus nos restaura primeiro. Exato. E aí nós restauramos o relacionamento. É de dentro para fora. Exatamente isso, Rebeca. Essa é a ideia. Sai, né? Né? É o amor que sai. Sai. Primeiro tem que sair de mim. Isso. Para o meu cônjuge. Para depois sair de lá para cá. Porque se você só quer receber, como que vai funcionar? Tem que sair de ti primeiro. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, eu vou casar para ser feliz. Exatamente. Então, Já começou errado. eu vou casar para fazer o outro feliz. Exatamente. Porque a troca vai ser perfeita, né? Ambos têm o mesmo pensamento, ambos vão ter um relacionamento saudável. Né? Isso aí. É aquela importância. Eu preciso me importar com o Geraldo, assim como ele por mim. Provérbios, né? A mulher sábia. Vamos lá. Ela é linda, maravilhosa, né? Faz tudo. Perfeito. Mas tem uma coisa que eu acho lindo, assim, sabe? Que eu admiro. Quando ela fala que o marido dela é bem visto aonde ele for, ele é bem visto. Agora eu te pergunto assim, tem alguém ali por trás deste homem? Tem ela ali cuidando dele, ajudando ele. ele. Com essa roupa, tu não vai sair com essa roupa. Não vai com essa roupa. Já estava saindo do portão, né? Volta aqui. Então é um cuidado de amor, um cuidado de levar ele para Deus, um cuidado de orar por ele, um cuidado de dizer você está bem, um cuidado de conhecer até pelo olhar. A gente às vezes ele vai, assim, outro dia ele foi para o encontro com Deus e foi muito puxado, e eu fiquei, e quando eu vi ele subindo as escadas, eu disse, meu Deus, ele não está bem. E então a gente sabe, assim, o cansaço físico, isso é relacionamento saudável, é relacionamento de saber quem é o outro. Eu amo os amigos, eu amo os irmãos da igreja, eu amo. Eu abraço, eu fico junto, mas ele é parte, é junto, é tudo. E da mesma forma ele, né? Isso
gera essa paz. Não tem outra coisa melhor num relacionamento do que a paz que flui do Deus, do nosso Deus, de dentro para fora. Isso é perfeito. É realmente isso do ser uma só carne, né? Se o outro não tá bem, eu não tenho como tá bem, né? Alguma coisa tá acontecendo. Exato. Não tá bem. Exatamente. Esse de uma só carne é que o que eu era como homem, o brucutu, então o que a Mayra me ensinou da sensibilidade, coisa que eu jamais na minha vida eu ia conseguir ter isso na minha vida. Então, eu sinto muito um exemplo, até nos Casados para Sempre, que eu percebi que eu jamais, como um homem sozinho, né? Porque a palavra diz assim, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque as qualidades que a Mayra tem, as características que a Mayra tem, ela passa a ser transferida para mim. Um exemplo, encontrei meu irmão no centro, tá? Muitos anos atrás. Aí, eu conversei tudo com ele. Tudo que é assunto, né? Não sei o quê. Aí eu chego em casa, ô gata, encontrei meu irmão no centro. E aí, tu perguntou do filho dele? Né? Com câncer. E eu, puxa vida. Então são coisas assim que eu falei tudo pra Mari, pô, gata, tal. E ela só me falou pra mim, tu perguntou? Na hora eu peguei o telefone. A mulher sabe. Aquela sensibilidade, aquela empatia Exato. que a mulher tem. Daí eu comecei a me policiar. Aonde eu for perguntar mais esta área da pessoa. Você está bem? Como é que você está? Ser mais empático, mas não simpático. Então, muito disso eu aprendi com a Mari. Muito, muito. Porque se você prestar atenção assim, no casal, nós temos, assim, dentro da própria nossa casa, a gente tem um laboratório de emoções. Onde a gente é lapidado ali. E eu com a Mari eu aprendi muito sobre isso. Né? Das emoções, porque eu não sentia isso. E a Mayra me ensinou muito nessa parte aí. Muito, muito. Que lindo ser isso, mais sensível, de né? emoções. Laboratório. Eu queria te perguntar, Mayra, se tu, lá atrás, antes de casar, se tu soubesse desse processo teu, das tuas feridas, tu faria alguma coisa diferente para entrar no casamento diferente? Ai, teria buscado rever de solteiro. Explica para nós. Cuidar mais, né, de mim, assim, colocar aquele espelho para cura, né, porque olha só, as dores, quando nós não tratamos, a primeira coisa é que a gente abandona o próprio amor de Deus, né. Na minha jornada ali, eu vou dizer para vocês, eu não orava a Deus Pai por causa da dor. Eu não amava Deus Pai. Mas era automático. Para mim, todo mundo orava, Senhor Jesus, obrigada, Jesus, pelo dia, obrigada, Senhor Jesus, amém. Todos faziam isso. Ninguém amava Deus Pai. Era uma coisa bloqueada na minha mente, um bloqueio. Aí, quando Jesus trouxe a cura do meu maior trauma, o amor passa a fazer parte e o Deus verdadeiro passa a limpar o coração. Então, sim, eu voltaria lá, porque eu ia ferir menos Geraldo. As dores ferem os filhos também, né? Evitado muita conversa, briga desnecessária, assim. Nossa. Briga desnecessária. Por quê? Tu já imaginou uma pessoa super armada? Uhum. Super armada. Qualquer coisa tem uma... Era eu, pá. Reativa. É o ferido ferindo. Tem alguém ali... uma vez eu tive um sonho que eu achava assim, Deus, um dia eu vou compartilhar isso com alguém. Ó, tô eu aqui compartilhando. Então, eu sonhei que eu via uma ave muito diferente. Ela era linda, linda, diferente. Não consigo dizer nada parecido com ela. E ela estava perto da água, aquela água cristalina. E eu, muito preocupada, disse, o que esse bicho lindo está fazendo lá parado com aquelas asas tão lindas, né? E quando eu me aproximei dela, depois de muito trabalho, ela tinha uma baita de uma felpa embaixo de uma asa. Ela nunca ia voar. Certo? E com muito trabalho eu consegui tirar. E ela voava assim, e eu conseguia, no meu sonho, ver ela voando, entendeu? É bem louco isso, né? Mas mais ou menos a Mayra, sabe? Super ferida, mas nunca, nem sequer água de verdade ela conseguia tomar.
e nem se alimentar, porque ela estava no meio das pedras. Então, quando nós somos feridos, não existe uma história boa para nós, sem que a gente abra mão dessa dor e deixe o Senhor Jesus curar. Dói ser curado? Dói. Dói. Dói Expor a muito. ferida, né? Expor. Expor toda, Limpar a ferida. limpar. O problema é que muita gente não tem coragem de fazer isso, né? Não quer, né? Não quer Fazer isso, né? curar Tem que- as tem próprias... que- tem que Ou buscar. falar a própria mazela mesmo, né? Botar ela de verdade para fora, assim, e dizer, olha, a dor é essa, o nome dela é essa, eu preciso botar isso para fora. E vocês diriam que é importante, assim, quando no início do casamento, ou quando o casal está passando por essas dificuldades, justamente por causa dessas feridas, assim, terem um acompanhamento de perto de alguém que consiga orientar como é que lida com essas dificuldades? Como é que vocês veem esse acompanhamento de alguém de fora? E se vocês tiveram alguém também para acompanhar vocês? Sim, a gente... Eu, na verdade, eu fiz todo o processo do Rever, que eu acho que vocês conhecem, né? Que A foi Rebeca não conhece muito. Não. Se quiser explicar o que é o curso. Ele é um curso, assim, que ele trata muito, assim, a vida pessoal mesmo, assim. É um espelho, e você olhando... As feridas da alma. Feridas da alma, tudo aquilo que te causou dor, né? E você ia ajeitando, botando as coisinhas tudo no lugar. Feridas de paternidade. Paternidade. Outro episódio. Isso. Perdão, né? Então, Paternidade, O perdão, trabalhar né? o perdão, que o perdão é um benefício que você sente, não é um benefício que você dá para aquele que te feriu. E trazer tudo isso. E essa ajuda foi fundamental. Show. Né? Fundamental. Para mim, né? Para minhas mazelas foi onde Deus me resgatou. E eu digo sempre, sabe, que casou, antes de casar, reveja a sua própria história, trabalha isso, porque Deus tem um cuidado ali nos mínimos detalhes. Ele não quer deixar nada que nos atrapalhe de viver o grande amor dele. Né? Aquele negócio assim, ó, não, eu já perdoei, está enterrado. Quem enterra alguém vivo não morre nunca. Vai lá, desenterre esse defuntinho lá, que ele tá parecendo, só tá com um cheiro ruim lá. Ai, não. Vai lá e realmente trata isso, porque não temos que dar o nome. Dar o nome, falar com alguém, Beli, tá doendo aqui. A Beli vai lá, a Beli ora comigo, a Beli diz assim, vamos, eu vou te ajudar aqui, tirar essa dor de dentro de você. já dizia Freud, né? Coisas mal resolvidas sempre voltam, e se tu enterra elas, elas voltam mais feias. Exatamente. Então, daqui a pouco tu teve um conflito com um casal, com uma amizade, e aí tu enterra aquilo, e aí tu tem aquele conflito várias vezes com diferentes pessoas na tua vida, a história se repete. Por quê? Porque tu não resolveu aquilo ali que tá embaixo da terra. Então, resolva. 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 E eu tava pensando assim, vocês hoje, vocês dão o curso Casados para Sempre, né? Que ajuda e fundamenta princípios valiosos para ter um casamento sadio, né? Saudável, funcional. O que vocês veem, assim, de principal, quando os casais vêm? Quais são as maiores dificuldades que vocês percebem nesses casais, assim? Alguma coisa que é mais geral ou que eles falham em algo tão fundamental, tão simples? O que vocês percebem nisso? Falta de perdão. Falta de perdão. Entre eles. Entre eles. O perdoar o outro, né, amor? Perdoar. O perdoar. E nunca é uma coisa assim, ó, Beli, os casamentos terminam, que pessoas dizem assim, nossa, tu vê, eles se davam tão bem. É tudo coisas pequenas mal resolvidas. Que vira uma bola de neve, né? Virou uma bola de neve. O marido magoou a esposa. Uma coisinha pequena, né? Essa comida não tá boa, uma coisa assim, tá? Pode acontecer alguma coisa até mais grave, mas fica por isso mesmo, tá? Aquilo ali começa a criar uma mágoa, um rancor, e vai se tornando um ódio, né, Vai remoendo, né? Vai remoendo, e se isso não é tratado logo, né, essas picuinhas que a gente fala dentro do casamento, que a Mária falou, é a falta de perdão logo no início. E principalmente a mulher, né? A mulher, ela guarda registro, né, gata?
E vai ficando, vai ficando. Não é que o homem não guarda. O homem, se ele não é honrado, como foi falado aqui, ele vai perdendo aquilo ali também. E aí, então, ali tem que curar isso aí, dentro do relacionamento. Ter esse discernimento para as pequenas coisas do dia. Falou um tom mais alto, só aceita e... Amor, me perdoa, não precisava ter falado dessa forma. Isso aí. Porque é muito mais fácil tu pedir perdão para essas coisas pequenas do que depois de meses, anos, pedir perdão para algo que se tornou um monstro. Né? Exatamente. Então, praticar o perdão diário. Seja né? rápido em Isso- perdoar. Seja rápido. Não se ponha o sol Em pedir sobre a perdão vossa e ira perdoar, também. né? E isso aí. Isso, porque, Beli, assim, ó, tu dá uma... quando a gente tem essa ação, é muito interessante. As pessoas dizem assim, mas eu vou me humilhar para pedir perdão? Gente, há uma grandeza de Deus no coração quando você diz assim, eu pisei na bola aqui, poxa, me desculpa, olha, as palavras saíram aqui, sabe por quê? Porque eu estava aqui com 1 milhão de preocupações por causa desse assunto, e você foi a primeira pessoa que chegou e eu, não Só acontece. soltei os cachorros. Isso. Exato. Infelizmente, você foi a pessoa mais próxima que eu explodi aqui a minha raiva, o meu rancor, mas eu misturei isso. Me perdoa, você não tem nada a ver com isso. Perfeito. Tem um exemplo que aconteceu justamente essa semana, assim. O Samuel me pediu pra eu... tu consegue editar isso aqui pra mim, um vídeo? Porque eu sempre faço de boa, amo editar vídeo e tal. E aí, ele me cobrou, acho que 2 vezes, assim, mas de uma forma gentil, amor, não sei. E eu tava tão preocupada com outras coisas, de decisões que eu tinha que tomar sobre o meu futuro, sobre o meu trabalho, essas coisas, assim. Aí eu, tipo... amor, não, me dá um tempo, não sei o quê. Aí depois, eu fiquei emburrada, né? Aquele orgulho, assim, né? Não vou pedir perdão na hora, né? Aí chegou de noite antes de dormir, deu... Amor, me perdoa, eu não precisava ter falado assim contigo. Eu vou fazer, né? Isso que tu me pediu é uma tarefa tão simples, eu posso fazer. Eu só tava pensando em tanta coisa que foi a única reação que eu tive, né? Exato. Então, se eu tivesse tido esse discernimento, na hora eu tinha falado, amor, me perdoa. Eu vou fazer e tal, mas até acalmar as emoções, Exato. né? Mas é bem isso, a gente busca, né, ter esse hábito de não dormir brigados, não dormir com coisas mal resolvidas, né? bom. A gente Pelo menos nunca nesse sabe. frio, né, amiga? A gente tem que dormir abraçadinho. Isso aí. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe Perfeito. se a pessoa vai acordar do teu lado, sabe? E aí vou deixar pro outro dia para resolver. Sabe? Exatamente isso. Então, eu acredito, as maiores conversas mais profundas que a gente resolveu, assuntos delicados de decisões de futuro, assim, foi antes de dormir, a gente sentar na cama ali, um abajur e vamos abrir o coração no nosso quarto, sabe? Então, tem um poder nisso, no resolver antes de dormir, né? Eu acredito, lindo. assim, É lindo. é lindo, eu vejo isso na minha prática, né? No meu casamento. Então, Uma outra coisa que eu queria dizer também, assim, é o casal precisa orar junto. A E tu oração... faz isso e faz isso. Você faz esse acerto e depois vocês oram. essa comunicação, vamos orar por esse assunto, vamos entregar. Perfeito. Perfeito. A oração, ela causa intimidade no casal. Que lindo. É muito importante o casal orar. E a gente pega muitos casais, né, que não oram junto. E aí, quando eles começam essa prática, a gente vê assim, né, que eles chegam assim... o pastor Cícero fala muito de cacos, né? Que entra na igreja muitas pessoas quebradas, com os vidros quebrados. Então a gente muito pega casais cacos também, cacos de vidros quebrados, assim. E aí no decorrer do curso, aí a gente já vê eles de mãozinha pegada, já vê de mãozinha dada. Por quê? Gente, é a prática da palavra de Deus. É prática. Qual é Então, o segredo? nesse, Prática. nesse período assim que eles vão fazendo a lição, vão fazendo as coisas, aí eles vão praticando, eles vão vendo que estão se unindo, porque estão praticando a palavra de Deus. E a oração é fundamental na vida do casal. E eu acredito, assim, que a oração, como é algo íntimo que tu tá tendo com o pai, às vezes, ou vocês orando junto, tu consegue... Nossa, é isso que tá pesando no coração do meu cônjuge.
Tu conhece ele. Tipo assim, numa conversa, talvez no dia a dia, ele não vai mostrar exatamente tudo aquilo que tá incomodando, mas talvez orando junto. Nossa, ela orou muito sobre esse assunto, então realmente tá incomodando muito ele esse assunto. Tá Exatamente incomodando muito isso ela. É isso que tá tomando o coração dela. Então, a gente ora juntos, vai ali, né? É um coração mais vulnerável, mais exposto, né? Na oração. Perfeito. E aí entra uma coisa que eu acho muito lindo do Espírito Santo, porque a tua oração, tu tá sendo sincera diante de Deus, e aquela tua transparência diante de Deus é que constrange o coração do outro. Uau. Porque eu começo a orar pela Mayra, o cuidado, a proteção de Deus, tudo, né? Tudo começa a pedir para ela. E ela também começa a pedir para mim. E aí depois vem os filhos, depois vem a vida profissional. Então, a gente cerca tudo aquilo, né? Que é nosso, digamos, né? Então há uma segurança na oração, né? Que você expõe isso, né, um para o outro e para Deus, né? Que lindo. De Deus. Nossa, que lindo isso também. Teve algum momento, assim, na história de vocês que foi muito difícil e que vocês pensaram em desistir? Não sei se vocês já pensaram em desistir do casamento ou isso nunca aconteceu? Como é que vocês passaram por esse momento difícil? Eu sim, né? Eu mais que ele, né? Devido a tudo que eu falei para vocês, né? Desistir? Nossa, parecia para mim tudo impossível dentro de um relacionamento lá no início, né? E era assim, ó. Nós usávamos algo que hoje a gente fala para os casais nunca usar, né, amor? Tá sim, blá, blá, blá. Então tá, é fácil, vamos separar. Essa palavra, ela é diabólica na mente das pessoas. Falou ela já tá pesada no coração. Todo casal tem que eliminar essa palavra. Fazer um acordo. Um acordo de nunca usar essa palavra. Ela nunca vai ser dita. Porque as nossas palavras têm poder, Porque as nossas palavras têm poder. Aí, quando nós voltamos o coração para o que a palavra diz, a gente começa a praticar e profetizar o que é a tua casa. A palavra nos ensina a usar, nós colocamos os nossos nomes nos versículos bíblicos. Então, nós começamos a profetizar literalmente a palavra para ela ser fortalecida. Mas sim, Rebeca, quando não está funcional, quando as mazelas são muito grandes, a dor é muito grande, eu não sei vocês, mas mesmo para ter amigos, tu não consegue ter amigos se tu não resolve as mazelas do coração. Você afasta as pessoas. E no relacionamento, muito mais. Muito mais. Porque não tem como alguém querer ficar contigo, uma pessoa armada, amarga. Não é assim. E aí, o pobre do cônjuge, às vezes é a mulher, né? Às vezes é o homem ferido e a mulher não, né? Ele sofre os pênaltis direto, porque não tratou o coração ainda. Então, sim, é bem normal. E outra coisa que a gente fala muito, a gente coloca muito, nossa, vocês se dão bem. Gente, nós estamos há 35 anos, isso não era assim antes. Não. Foi um trabalhar de Deus constante na nossa vida. E aí o Geraldo falou algo que é bem isso. A gente começou a aprender a palavra e a praticar a palavra. Essa prática é para salvação, é para ir para o céu com Jesus, e é para ter um relacionamento bom, é para ter um sucesso profissional. É para todos os sonhos a prática da palavra. Longe disso, é só tampar o sol com a peneira, como se diz, né? Não funciona. E aí cria a maturidade, né? Aí quando você tem a maturidade, você já percebe o problema de longe. Aqui não, isso não vai acontecer no nosso relacionamento. Então isso que é importante, né? Uma maturidade. Né? Aí... muitas pessoas, né, elas falam que o amor esfria, né? Ao longo do tempo, assim. O amor esfria. Casou apaixonado. Acabou o amor. Daí a gente fala assim, não, no namoro, fulano era assim. Agora casou, nunca mais me deu flor, nunca mais abriu a porta do carro, né? Como é que é isso aí? O amor esfria mesmo ao longo do tempo? Amor é uma coisa, paixão é outra. A paixão é uma demência. Isso que tá? eu queria ouvir. A paixão é uma demência. Ela enche o cérebro, né? E só você só olha para o outro
aquilo que você acha, ai, que lindo, ai, que maravilhoso. O ideal, né? O O ideal, idealizado. exatamente. Né? Aquela bela frase. Namora o ideal, mas casa com o real. Né? Então tem isso aí. Né? Então, é aquele tipo de coisa assim, ai, antigamente se falava assim, ai, casei com pão, mas hoje está passando fome. Isso é a paixão, né? Exatamente. O cara é lindo, maravilhoso, ela é linda, né? maravilhosa, mas Linda, tá maravilhosa, passando fome. né? Então, assim, essa é a paixão, né? Por isso que a gente aconselha assim, namora, espera desinchar o cérebro e depois casa. Porque daí você vai começar a ver os defeitos se realmente essa pessoa é para você. Abre Então, os olhos. Paixão. Os olhos. Paixão. Uhum. Amor é Decisão. Uma escolha, né? é ação, né? Eu amo, tu ama, ele ama. Então é ação. Eu decidi amar a Mayra. Então, isso é amor, é uma maturidade. Não importa o que aconteça, eu vou cuidar, vou proteger, vou amar, eu vou servir, vou me entregar, eu vou perdoar, sabe? Então, isso é amar. Saiu aquele negócio, né? A bolinha de sabão, né, gata? Sim. Né? A bolinha de Sim. sabão, aquilo lá, Mas não é? multicoloridas, né? Você Sim. já brincou? Entendeu? Tocou, sumiu. A Bíblia já diz que vão é a formosura, né? Eu já tive 15 anos, eu já tive 20 anos. Eu já Sim, tive linda, 30 anos. maravilhosa. E é ainda, né? Apaixona. Linda, né? Sempre foi bonita, né? Sempre foi bonita, né? E aí isso passa, mas aí o que eu quero? Eu quero a maturidade, como disse o Geraldo, o amor é maduro, é longânimo, é paciente, né? Eu quero estar com outra pessoa? Não, eu quero ele, né? Nós vamos envelhecer juntos, nós já estamos há 35, né? Vamos ver o que Deus tem para nós, mas é isso, é uma tranquilidade. O que eu falo de amor? Paz. Amor é paz. Amor é paz. É você, a gente diz assim, vamos fazer fazer um uau, né, amor? Uma pipoca, um filmezinho, um cobertor Hoje em para dia, nós tá ótimo. paz. Hoje em dia, assim, a dificuldade dos casais ficar sozinho, né? Acho que na pandemia houve muita separação, muito divórcio, né? Pior. Por causa ficaram dentro, fechado no apartamento. Uma vez a gente foi para a praia e choveu a semana toda. Gente, não tinha internet. Ficamos uma semana naquela casinha na praia lá, né? E ficamos lá. E sem internet, e daí eu levei... e outra coisa, não tinha TV, né, cara? Não tinha TV, não tinha nada. Só tinha uma TV de tubo. E eu, daí já tinha lido o livro, já tinha... Bom, já tinha se passado 4 dias e nós ia ficar a semana toda lá. Então, mas assim, o nosso relacionamento, eu e a Mayra, de estarmos juntos, é a coisa mais boa que tem. Só eu e ela. Não precisa ter gente na volta. Aí, na quinta-feira, a gente foi para Torres, né, gata? E eu disse, gata, eu vou comprar um videocassete. Assim, eu vou comprar, não, era roda filmezinho, né? Eu vou comprar e vamos assistir um filmezinho lá na TV. Gente, foi que daí eu comprei lá e a gente levou para assistir um filmezinho de noite. Porque senão, mas assim, bem de boa. A gente fica bem de boa, não importa a circunstância. Estamos sempre bem. Isso que vocês falaram do amor é uma ação, assim. O que vocês diriam de conselhos para as pessoas que dizem, o amor caiu na rotina, né? O que pode fazer, o que vocês também fazem, assim, para manter esse amor aceso? Por meio de ações, por meio, sei lá, de falas. O que vocês diriam, assim, que vocês fazem, querem dar de conselho para manter esse amor aceso quando cai na rotina, naquela rotina, sabe? Na rotina do dia a dia. Para manter o amor aceso. Vem cá, porque já faz tempo que você não me abraça. A gente tem aquela rotina, né? Eu tô lá fora, daí ela vem, ela levanta de manhã cedo, daí ela fica na escada e não tem jeito. Até eu não chegar e dar um abraço nela. É que eu sou pequenininha, né? Daí, então, Vai. tem uma escadinha que daí um degrau, assim.
Aí eu fico da altura dele, né? Aí eu fico esperando ele. Ele sabe que eu tô naquela escadinha, ele já sabe que eu quero um abraço, eu quero ficar ali juntinho, um tempinho ali, né? E eu faço isso diário, assim, né? E aí, às vezes, ele tá saindo... Vai, tem uma entrega rápida para entregar, aquela coisa toda. Volta aqui, volta aqui. E aí vem cá, ficamos um pouquinho junto, um abraço, um beijo. Faz parte, assim, sabe? Às vezes até tem essa coisa dele, tem os segundos contados lá, mas eu vou lá e... Peraí. Volta aqui, tem volta nós aqui, aqui, mais importante é nós, né? Então, essa é uma rotina, mas quando, assim, que a gente vê que a gente precisa dar um tempo, a gente sai para dar uma viajada, né, Gata? A gente sai, dá uma saída, vamos para a praia, ficamos uns dias lá, já falamos para Priscila, Marcos, estamos indo, então vamos dar uma saída, eu e a Mayra precisamos desse tempo, e isso a gente não abre mão também. Eu acredito que uma das coisas também é manter essa rotina, lembrar todo dia do toque físico, né? Sim. Cara, se tá perto no sofá, fica de mão dada, Sempre. uma mão na coxa. Se vai sair de casa, um selinho, abraça, né? Porque muitas pessoas hoje já estão correria, tipo, tchau, amor, né? Isso. E sai de casa correndo. Então, esse desejo, esse zelo por manter esse toque, esse afeto, né? Por meio, enfim, do toque, literalmente, né? Isso faz toda a diferença, eu acredito, na rotina, né? Nessa rotina corrida, hoje que às vezes não tenho todos os dias para eu sentar e conversar horas, abrir meu coração, ter tempo de qualidade, mas eu acredito que isso já faz um grande diferencial, sabe? Eu queria falar que, olhando vocês, assim, eu percebo um amor tão maduro, porque até nas dicas que vocês trouxeram aqui, dá pra perceber que vocês não precisam de muito pra saber que amam um outro, que vão ficar junto pra sempre, e que estão ali um pro outro, sabe? E isso que tu trouxe do amor é paz, eu acho que vem muito... assim, algumas pessoas, elas acham que precisam estar apaixonadas, né? Aquele fogo, aquela coisa ardente, senão eu não amo. Porque... senão o amor acabou, né? Exato. E muito disso acho que vem das próprias feridas das pessoas. Cresci num lar caótico, então a forma de amor que eu aprendi é caos, é confusão, tem que ter treta, tem que ter fogo. E aí, quando tu cura isso, tu percebe que não, o amor não é isso. Então, estar em paz se torna algo bom. Porque para algumas pessoas estar em paz não é algo bom, porque não é o tipo de amor que elas aprenderam. Então vem disso do curar. Quando tu cura a ti mesmo, então não se torna uma grande demanda o que eu vou fazer para manter o amor aceso. O amor está aceso porque ele simplesmente é. Já está ali, Exato. pronto. Só manter aceso. Exato. Vai embora. Só porque tem, como tu disse, há umas fantasias sobre o amor, né? Há umas fantasias muito, muito elaboradas e falsas, né? Que o amor, o homem ele é perfeito, a mulher ele é perfeita. Gente, isso é conto de fadas, né? Não. O amor real é no nosso dia a dia, no nosso dia a dia ali, nessa correria que a Beli trouxe aqui, como é que eu me comporto ali? Porque aí sim tu tá fazendo o amor acontecer. Da maneira mais simples, da maneira como, oi, você chegou, como tu foi, mensagem. As mensagens dão aquela acendida no relacionamento, né? Gata, estava me lembrando de um versículo ali, não vou me lembrar agora, mas se puder achar ali, não vos priveis por causa da vossa incontinência. Tem um versículo aí que eu não estou lembrado agora, mas o que é? No exército, passa por um soldado ali, por um tenente, coronel e tal, eles batem continência sempre. Sempre estão batendo continência. E o que nos falta hoje também? Quando você está em casa, nós precisamos bater continência. Amor, estou saindo. Amor, cheguei. Amor, oi, pessoal. Sabe? É bater continência o tempo todo. Às vezes, a gente tem um galpão separado. Eu tô ali, é a mesma coisa o soldado bater continência pro seu superior. Ele passa, ele bate continência. Eles estão sincronizados dentro do exército. Dentro da nossa casa, a mesma coisa. Nós temos que estar sincronizados. Amor, eu estou indo pro galpão. Amor, eu estou indo no mercado. Amor, sabe? Mesma coisa. Então, amor, eu cheguei. É bater continência o tempo todo. Entendeu?
Então, eu acho que isso cria esse relacionamento também, mantém essa chama, mantém isso aqui. E não abre brechas para interpretações equivocadas, para inseguranças, né? Perfeito, é isso aí. Você está sempre conectado. Que lindo, Né? gente. Não deixa isso aí apagar. Né? Muito bom. Perfeito. E se vocês pudessem dizer assim, o que é essencial, né? Algumas poucas coisas assim que são essenciais para um relacionamento duradouro e saudável, isso aí, para ser saudável e duradouro, as duas coisas, né? O que é essencial, assim, pilar? Porque alguns relacionamentos são duradouros, mas não são saudáveis, né? Então. Na minha. Também não adianta o pessoal ficar sempre, por causa dos filhos. A gente só fica junto por causa dos filhos. Não vamos se divorciar por causa dos filhos. Não adianta ser duradouro, mas não é saudável. Não tem essa coisa boa, né? Não. Então, o que é essencial? Eu penso assim, ó, nunca minta. Não minta. Não existe meia verdade. Sempre falar a verdade. Né? Porque isso eu não vou pregar aqui, mas vai gerar um monte de gente, a mentira é do diabo, né? Então, assim, sempre falar a verdade pro teu cônjuge, mesmo que doa. Então, mesmo que seja aquela questão... Está sempre constante isso aí. Problemas técnicos aqui. Mesmo que seja aquela situação, Beli, assim, que, de novo, eu errei de novo. Mas usar a verdade, né? Porque aí ela traz a cura, né? Além da verdade, porque a nudez que Adão e Eva tinham nudez, a verdade, não tinha nada para esconder. Estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? E isso, de volta no relacionamento, ele é perfeito, porque aonde eu esconder alguma coisa do Geraldo, já vai brotar a desconfiança, já vai brotar a insegurança, né? E não tem como manter um relacionamento com coisas escondidas. E aí a gente costuma dizer que, mesmo com o nosso trabalho, né, ministrando a palavra com pessoas, quando elas não são verdadeiras, não há cura. Agora, quando a pessoa é verdadeira, as curas são extraordinárias. O que eu gosto, assim, vou falar um pouquinho da obra de Deus, que foi na minha vida, que foi na nossa vida e que é na vida das pessoas. As pessoas chegam... Você sabe como é que eu penso? Pessoas dizem assim, não, mas assim, eles estão ali, mas é a última cartada, é só por questão de eles já decidiram, vão se separar, né, e tal, os filhos já casaram, mas estão para se separar. E eu fico assim, uau, o que será que Jesus vai fazer agora? Qual é o milagre de Jesus aqui? Eu fico curiosa. Você sabe, uma curiosidade boa, assim, uma curiosidade assim, isso Jesus já fez, aquilo Jesus já fez. Não, é mais um impossível aqui. Não há impossíveis, né, para Deus. Não há impossível. E ele entra assim com coisas extraordinárias, faz os milagres dele dos mais lindos que vocês possam imaginar. Mas o que acontece? A verdade. Quando a pessoa chega no médico, senta na frente dele e não fala nada, ele vai dar o quê? Nada. Ou mente no diagnóstico. Ou mente, né? Não, eu estou com dor no pé, sendo que estava com uma dor na cabeça. Então, não vai tratar o pé, né? Porque é tudo que ele ouviu. Mas quando há verdade, abriu a verdade, a cura, a restauração completa. Porque daí ela está tendo algo assim que é interessante. Uma vida com Deus, a eternidade com Jesus e um casamento restaurado. É verdade. Só isso. Porque Jesus não está interessado no que foi que nós erramos. Ele está? Nunca. Ele está interessado num coração arrependido, num coração contrito, que chega assim e diz assim, Deus, olha aqui, olha o que eu fiz aqui. Ó. Por favor, pai. Tem algum pai que abandona o filho? Não abandona. Ele vai curar, ele vai tratar, ele vai transformar. Isso é o que ele quer. Então, a verdade é essencial para um relacionamento saudável e duradouro. A verdade. Perfeito. Que lindo. Eu acho que pra gente finalizar, fechar, assim, toda essa conversa, que, nossa, eu aprendi muito, né? Eu também. Caraca, eu fiquei trazendo, né, práticas pro meu próprio casamento.
Que conselhos vocês dariam para os nossos ouvintes que estão começando um casamento agora? Ou acho que pode juntar, assim, quem está pensando em casar, quem começou agora. Um conselho prático, assim, para eles em específico. Quem está noivo, precisa saber algumas coisas para o casamento, quem está começando. Que conselho vocês dariam para esses ouvintes? Tu fala dos noivos e eu falo para o casamento. O que tu fala para quem está namorando? Eu penso assim que nós temos, no nosso caso, tá? Um exemplo assim, eu vim de uma família bem disfuncional, tá? A Mayra também. Se esse jovenzinho que quer casar, né, vê como é que é o seu lar, o seu pai, a sua mãe, não entra dentro de um relacionamento sem você consertar isso. Eu vejo o exemplo de vocês, né, Beli, tu e Samuel, né? Olha o lar de vocês, né, como vocês vieram, e a união de vocês dois, tá? Então, existe, assim, muitos lares disfuncionais. Então, primeira coisa, faça um curso, né, de noivo, né, antes de entrar num relacionamento. Pegar os fundamentos, né? Muitas coisas que não teve a vida inteira. Achar, resolver isso aí. Porque é muito ruim e vai sofrer mais quando a pessoa entra num relacionamento já com as mágoas, né, com um monte de coisa que tem que ser tratado. E aí você já entra num relacionamento junto com uma outra pessoa também com problemas. Gente, a dificuldade para isso acertar, né? Esvaziar aquela mala de bagagem, entendeu? Perfeito. Esvazia, né? Peraí, eu tô entrando numa outra história agora. Vou criar a minha família, eu né? vou criar a minha, exatamente, Beli. Agora eu tenho a minha história. Deixa pai e mãe, vai fazer a tua história. Imagina, a pessoa já entra, de repente, uma mágoa, né, um ressentimento para dentro de um relacionamento, sem ser tratado, foi a minha né? história, ok? Então, foi a minha história. Quem que sofreu ali? Os dois, Mayra, Geraldo e Priscila. E eu tenho um exemplo perfeito disso, assim, quando falaram que, cara, quando eu e o Samuel recém-casamos, a gente sentou juntos numa mesa e a gente fez uma lista de tudo que a gente não queria repetir. Da minha casa, da casa dele, o que eu percebia nos pais dele que eu não gostava, que eu não quero ter na nossa casa, o que ele percebia nos meus pais, que às vezes eu não percebia. Perfeito. A gente sentou, a gente fez uma lista, porque não adianta só tu falar, tem que botar numa lista pra realmente sair, né? E aí a gente falou, a gente não gosta que os nossos pais, às vezes, não comem na mesa juntos. Então, todas as refeições vamos fazer juntos. Então, a gente pegava o que a gente não queria trazer e reformulou o que a gente queria. E aí, só que é aquela coisa, não é só no papel que vai mudar do dia pra noite. Claro. Então, ali dos primeiros 3 meses que é de adaptação, a gente... tu tá falando que nem a tua mãe, que a gente disse que não ia fazer assim. Então, é aquela coisa, já tem essa consciência, a gente ia se... corrigindo e fala, por que eu tô corrigindo? Porque a gente combinou juntos naquele papel, naquele dia, que a gente não quer trazer isso pra nossa casa. Bacana. Então, aquilo foi até ali os meses de trazer essa consciência e mudar o padrão, cara, fez toda a diferença até hoje. Tipo, a gente tá 1 ano e 3 meses casado e a gente já percebeu quanta coisa que a gente já conseguiu ressignificar, refazer, fazer diferente, Perfeito. sabe? É isso aí. E criar um nosso padrão, a nossa família, sem influência, sabe? Sem influência. Então, quando tu falou isso, assim... Nossa, eu lembrei exatamente desse exemplo, então quero deixar essa dica para quem vai casar, noivos, faz isso quando tu é noivo, quando tu já tá pensando em casar, ou se tu já casou recém-casado, faz isso, porque, nossa, fez totalmente diferença. Esse desvínculo, sabe? Exato. Tu viu que a verdade, e aí tu tá ali com toda a verdade. Não deixa acumular coisas. Tá, mas tua mãe fez isso, teu pai fez aquilo. Não, já traz ali, porque nossos pais nos deram o que eles também receberam. Entendeu? Eles também não tem como tu dar algo que você não recebe. Aí, às vezes, a gente fica idealizando uma baita de uma educação, por que minha mãe não foi perfeita? Por que meu pai não foi perfeito? Mas eles tiveram a história deles, foi isso que eles receberam, gente. Então, hoje está em nós e em Cristo a mudança das nossas atitudes para um relacionamento saudável. E o que bate nisso? Você falou da verdade. Você viu?
Tu foi isso aí. verdadeira ali na escrita? Eu acho... De repente, o Samuel falou alguma coisa. Mas a minha família é isso, nossa, não. Se deparou, né? Com a verdade. Oi, como Exatamente. assim? Não, amor, Isso você que eu queria acho que ofender, é o- mas eu não gosto que falem assim. Isso. Pode tirar da nossa família? O que tu acha? eu Exato. acho que é isso aí, é o deixar pai e mãe. Emocionalmente, fisicamente, né? E financeiramente. É deixar pai e mãe. Toma. Isso aí. Então, Exato. tem que Essas estar três preparado para isso. Né? É. Acho bacana. E vocês são exemplos, né, Beli? Tu e o Samuel são exemplos, bacana. Responsa. Porque eu... Logo, até a gente citou vocês... Não é a que responsa, Que Beli. deixaram... vocês ficaram um ano, né? É um ano sem ter nenhum tipo de compromisso, né? se... Ministério. Isso, a gente isso disse aí. um ano sabático, assim, pra Isso. realmente pra criar essa adaptação, essas raízes do casamento, Perfeito, sabe? eu acho. Isso foi Aí perfeito. agora fechou um ano, a gente voltou a servir na comunicação, na mídia, as coisas, mas aquela coisa, já com muitas coisas solidificadas, claro que a vida inteira, né? Vai ser a vida inteira. Mas aquela coisa não foi... A gente conseguiu dar uma atenção que o nosso casamento precisava no início, sabe? Essa Mas eu acho adaptação que isso aí é essencial. Bíblico. Cara, isso aí é um baita de exemplo que um baita todo casamento, todo início de casamento devia de ter. Todo início. Exatamente. Um ano sem compromisso, é só para os dois. Muito bem. Que maravilha, maravilha. Daí tu falou no outro conselho que seria... Eu acho que entra junto, Fechou né? junto ali, Acho que né? entra junto. Mas assim, eu vou deixar um princípio, que para mim ele é maravilhoso, porque há um potencial muito grande quando os dois se unem em oração, tá? Eu faço uma pergunta assim, ó. Por que é que Satanás luta tanto para destruir os casais? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que os relacionamentos estão fora de moda? Todo mundo casa, todo mundo separa. Isso já se alastrou nas igrejas. Pastores já não têm mais o temor. Casou, separou, já está lá. Está quase que normal. Ninguém mais fala da prioridade, da responsabilidade, da seriedade da palavra, né? Mas nisso tudo, quando um casal se une em oração, há uma força extraordinária no relacionamento. É como se eles virassem os super-heróis da família. Assim. Há uma força sobrenatural. Porque a oração é a base. E eu não digo assim, ó, o quê? Você fica 3 horas orando? Não. Você fica 2 horas. Não, amiga. Quando se fala de relacionamento, a Beli vai orar pelas coisas que ela tem para ela, o Samuel dele, no individual, na vida individual. Quando é a oração dos dois, vocês ali, ó. Nós vamos orar agora pelo nosso relacionamento, pela nossa vida sentimental, pela nossa vida sexual. E você ora. Relacionamento. A oração é pequena, não é uma oração longa. Isso. Não dá pra dizer que não 5 tem minutos. tempo, né? Não 7 dá para dizer minutos, que 10 não minutos. dá para dizer. Começa com 3 minutos, com 4, não importa, o mínimo. Deus vai trazendo o que precisa ser ajustado. E nesse momento, gente, eu vou dizer para vocês, isso é surreal. Causa uma intimidade no casal. Tremenda. Eu posso falar? Minha vontade? Pode? Claro. Então tá. Vou dizer para vocês assim, ó. A oração, ela gera intimidade em todas as áreas. E aí eu tô falando, vida sexual? Sim, vida sexual. É muito forte a oração dos dois juntos. A intimidade sexual melhora e melhora sempre e muito. É isso aí. Claro que isso é um assunto maior, mais longo, mas essa é a dica. Mais de uma dica. Realmente a oração... Pega a ela dica, casados. É maravilhoso. Oração para intimidade. Que lindo. Lindo, perfeito. Uau, muito bom. Nossa. Quer falar do... Enfim, eu quero também um conselho. Eu vou sugar de vocês. Ai, tá? querida. Então, aproveitar, vou sugar de vocês. Agora, amada. para um público que também é muito importante, que pode estar nos ouvindo também, os solteiros. Solteiro. Os solteiros. Que conselho que vocês dariam para os solteiros que desejam casar, né? Os solteiros que desejam um dia ter um relacionamento saudável com todos esses princípios, tudo isso que a gente comentou aqui. O que eles podem fazer agora, enquanto não aparece essa pessoa? O que eles têm que fazer agora?
conselho pra É eles? quando, como e com quem, né? Tem que ser, né? Para os meninos, né? Acho que foi falado logo no início ali. Se preparem, né? Profissionalmente, né? Tenham uma profissão, espiritualmente, né? Com certeza, né? Uma boa igreja, um bom local. E, cara, acho que as bases seria isso aí, né? Profissionalmente tem que estar bem alicerçado. Show. E as meninas, né? Geralmente, assim, a menina, ela é mais, às vezes, ai, que menino lindo, né? Olhos verdes, olhos azuis, cabelos cacheados ou não. Ela fica fantasiando isso, né? Então, quando ela fantasia dessa forma, é só a ilusão, né? Que a beleza passa. Se você quer um casamento saudável, você tem que ir direto na veia, assim, né? Se esse homem é um homem que teme a Deus, que tem os princípios da palavra de Deus, pronto, você já tem um bom caminho andado. Não vai ter problema? Vai. Claro. O desafio do dia a dia vai acontecer, né? Sempre vai ter ajuste. Mas vamos imaginar, assim, o que eu diria hoje para uma menina? Mayra, o que tu me diria que eu quero me casar? Se você buscar um rapaz que teme a Deus, você acertou de cheio. Sem o temor do Senhor, não há princípio que permaneça para um relacionamento. Então, é muito... Né? É que sejam os dois na cristãos, né? Os dois que temem a Deus, não importa que... Deus, né? O Geraldo, eu era da Assembleia, o Geraldo da Aliança Bíblica, mas os dois temiam a Deus. E quando nós fomos falar, o Geraldo foi falar para o pastor dele, pastor querido, Samuel Harmans. Queridão Samuel Harmans. Nossa, amado. Ele disse para o Geraldo assim, não, você sabe que ou você vai para a Assembleia ou ela vem para cá. Então, o conselho dele é isso, é temer a Deus, serve a Deus junto, num local só, e maturidade, fé, e ir embora para o desafio, que traz muito crescimento. E o guardar o coração também, né? Guardar os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher. Eu acredito que guardar o coração de... eu vou esperar em Deus, eu vou guardar o meu coração, eu não vou ficar em busca de tentativas, de test drive, vamos ver se vai dar certo. Boa, né? Tático, é isso aí. Isso aí é demais, velho. É questão de... Cara, eu quero entrar no relacionamento pra casar. Eu, pelo menos, pensava assim, sabe? Eu quero entrar pra casar, não quero ficar testando, me defraudando emocionalmente, me machucando, vendo se vai dar certo. Eu quero realmente entrar pra fazer dar certo. Para realmente olhar essas qualidades, esses princípios e enquanto não acontecer, enquanto não aparecer, enquanto não chegar, guardar o meu coração, porque uma hora vai acontecer. E eu sabe? acho que uma coisa importante também é nesse tempo tu buscar se trabalhar, que nem ela falou, se curar. Se curar. Que muitas pessoas têm a listinha do que eu quero no outro. Tá, mas será que eu correspondo àquilo que eu tô buscando? Será que eu tô curada? Será que eu tô preparada? Muito bem. Então, usar esse tempo para se permitir também ser forjada por Deus. Exato. Pra entrar Isso aí, no Rebeca. Tu é realmente essa lista que tu fez que tu procura no outro. Olha pra tu é isso aqui também? Isso, Porque provavelmente um cara ou uma mulher também tá orando por você. Exato. Então, você também tem esses critérios. Eu acho que é importante ter esse olhar também, né? Espera. E aí tem até a palavra que Deus, quando o povo saiu lá do Egito, ele andou em círculo lá, só 40 anos. Que podia estar usufruindo do melhor de Deus. Podia ser feito em 40 dias. Podia ser feito em 40 dias. Agora eu te pergunto assim, quando a pessoa se apressa, né? Ela fica ali, né, amiga? Andando esse ciclo e a coisa não anda, o relacionamento não sai. Porque se precipitou, Deus, por que eu não esperei em ti? Deus, por que eu não fiz segundo o teu coração? Fere outras pessoas, fere famílias, né? Aí nós entramos assim, quando um relacionamento, uma pessoa não espera em Deus, nada flui. Nada flui. Tudo fica barreira daqui, barreira dali. Não, mas eu queria transformar essa pessoa na mulher do coração de Deus, ou transformar esse homem num coração de Deus. Mas ela já sabia que não era. Então, entrou para um deserto. Aí vai a luta para chegar à conclusão de um relacionamento saudável, né? Bem,
Tem uma última pergunta para vocês, para fechar a nossa Já? manhã, então. Acho que já passou umas 3 horas, né? Meu Deus! Eu não vi o tempo passar, não vi que hora é, mas Eu falei, é bem fluido, né? Bem coisa coisa boa, boa. coisa muito bom estar aqui com Que vocês. tempo Nossa. precioso. Muito legal. O que vocês diriam para alguém que não acredita mais no amor? Que talvez já teve vários relacionamentos frustrados, talvez não acredite em casamento, ou já teve outros casamentos, se converteu agora, enfim, alguém que não acredita mais no amor. O que vocês diriam para essa pessoa? A pena porque essa pessoa foi ferida, né? Foi dito, ela foi ferida, então ela está com o pé para trás, né? Mas eu diria, acredita, faça a coisa certa, direita, né? Faça a coisa com princípios, né? E você vai encontrar o amor, sim, vai encontrar. Você sabe quando tem ali uma torneira que você está lavando o carro, né? A gente usa esse exemplo que eu acho muito legal. Está lavando o carro ali, né? E aí a água não flui, mas está um calorão e você não quer ir lá distorcer, porque ela está torcida lá na ponte aonde começa a água, certo? Aí tu fica fazendo assim. Pra fazer. E não quer ir lá. Tu quer terminar de lavar o carro, mas a água não flui. Quando pessoas erram no relacionamento, que foram feridas, que não acreditam mais, a única coisa que ela tem que fazer é voltar atrás aonde ela errou. Primeira coisa. Vai lá e volta. Ela vai lá e conserta. Ela pede perdão. Ah, mas eu já estou separado há tantos anos. Não importa, você feriu aquela pessoa. Porque, ou se houve traição, o que aconteceu? Você feriu a pessoa. Ah, mas faz tantos anos, Mayra. Vai lá. Volta Sabe o que vai atrás. acontecer? Tudo vai fluir para a vida dela. Porque a base é o perdão. A base é ir lá e consertar. Aquela água que tu está lá tentando fazer funcionar para a sua vida ficar normal e fluir, não vai. Até que não haja a reconciliação do perdão. Liberar, eu te libero, nós estamos separados, eu pisei na bola, mas eu te libero na paz de Jesus para você seguir o teu caminho, porque eu quero um novo relacionamento. Uau! E quero que você fique no Rola relacionamento. mangueira. Desenrola. Volta atrás. Hashtag desenrola mangueira. Comenta aqui. Desenrola. Volte atrás. Nossa, que conselho precioso. Uau. Volta atrás. Amém. Nossa. Porque funciona. Perdão. Lacre, né? Lacrou. Muito bom, gente. Amém. Amém, Então, querida. É muito bem obrigada. Muito obrigada, gente, por esse tempo. Nós aprendemos muito, Amém, fomos querida. acrescentadas muito e acredito que todos que estão ouvindo também algum ajuste vão fazer no relacionamento deles, na mudança de mentalidade para entrar no relacionamento. Então, obrigada. Obrigada por isso, gente. Muito Nossa, obrigada. Beli. Rebeca, gratidão. Foi precioso estar com vocês. E realmente, como tu disse, nós ficaríamos aqui. Tá uma delícia conversar com vocês, responder e falar do amor de Jesus, que ele é transformador. É isso. É verdade, esse amor transforma. Ele fez na minha vida, no meu casamento, na nossa vida, né, amor? E ele faz, não importa a barreira, quando as pessoas decidem, é isso aí, um relacionamento de paz. E muito obrigado pelo convite de estar com vocês. Foi uma honra. A gente que agradece. Isso aí. Muito bom. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Beli. Foi um privilégio estar com vocês. Isso aí. Compartilhe, então, esse vídeo, curta, compartilhe, comente o que mais falou contigo. Comente Desenrola Mangueiras. Hashtag desenrolar, mano. E compartilhe com casais, com pessoas que precisam ouvir tudo que foi dito aqui nessa mesa. Com certeza vai edificar muito a vida dessa pessoa. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio do MCast.